de Deus, no centro da vontade de Deus. Muito bom dia a todos. Nós vamos caminhar aqui nas nossas lives de solução de conflitos conjugais através da Bíblia. E aqui nós vamos hoje falar sobre discussão. Uma vez um casal nos procurou e eles estavam discutindo muito, a discussão muito acalorada dentro da casa, né? Toda hora era uma discussão, era uma falação e eles não paravam de discutir e disseram que um não podia olhar para o outro que já começava a discussão, né? Chegou nesse nível e eles falaram assim, chega uma hora que às vezes a gente não sabe nem sobre o que a gente estava discutindo lá no começo, o que era a discussão original. Que o negócio, o assunto gira tanto, e a discussão gira tanto que a gente, por fim, acaba não sabendo sobre o que está discutindo. Está tão acostumado a discutir, tão acostumado a brigar, né? A acusar um ao outro, e, enfim, eles se pegaram sem saber sobre o que estavam discutindo, de tanta discussão. 90% ou mais de 90% das discussões dos casais, quando olhado, quando visto por pessoas de fora, essas pessoas acham que aquela era uma discussão que não valeria a pena. Pode pôr aí mais de 90% do que os casais discutem. Se outros olharem, eles vão falar assim, nossa, mas por que eles estão discutindo por isso? Uma questão tão tola, tão boba dessa, né? Às vezes para o casal não é tão tolo assim, tão bobo, né? Mas para quem está de fora, fica olhando e tendo essa impressão. E hoje nós gostaríamos de falar sobre isso, sobre discussão. E sobre o que fazer para as discussões ou acabarem ou diminuírem e muito, né? Para ser eliminado esse conflito das discussões dentro do seu casamento. E hoje nós vamos nos basear num texto da Bíblia que o apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso, que é 2 Timóteo capítulo 2, do verso 23 até o verso 26. Diz assim, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem sua vontade. Esse texto nos ensina um pouco sobre discussões. Ele começa falando de discussões tolas, né? E isso serve para nós casais, como nós devemos agir para não termos esse tipo de discussão dentro do nosso casamento. E assim, lá no verso 24, o apóstolo Paulo fala de servos do Senhor. Nós devemos nos comportar como servos do Senhor. O servo do Senhor é aquele que serve. É aquele que faz do seu casamento um ambiente de serviço ao Senhor. E é exatamente sobre isso que nós queremos falar hoje para você. Se você quer se ver livre das discussões tolas, o apóstolo Paulo diz lá, você deve se comportar como um servo do Senhor. Se você, no seu casamento, quer se ver livre dessas discussões tolas que geram conflitos um atrás do outro dentro do seu casamento, comporte-se como um servo do Senhor. Faça do seu casamento um lugar de serviço ao Senhor. Antes de servir a minha esposa, eu presto um serviço a
ao meu Deus, ao meu Senhor, dentro do meu casamento. Antes dela me servir, ela presta um serviço ao Deus Todo-Poderoso, que é o centro e que deve ser o centro do nosso casamento. A minha palavra antes é dirigida a Deus antes de ser dirigida a ela. A minha reclamação antes de dirigir a ela, eu dirijo a Deus. As minhas expectativas antes de dirigir a ela, eu dirijo a Deus. Os meus desejos e sonhos é para Deus, porque Deus deve ser o centro do nosso casamento. Por isso nós estamos dizendo que quando você discute e você se dirige ao seu esposo, você está se dirigindo ao seu marido em discussão, você primariamente está se dirigindo à pessoa errada. Você deveria se dirigir a Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque eu devo fazer do meu casamento um lugar de serviço ao Senhor. Deus deve ser prioritário dentro da nossa vida conjugal. E aí, o apóstolo Paulo aqui no texto que nós lemos nos dá algumas dicas, né, de que tipo de serviço eu devo fazer dentro do meu casamento. Primeira coisa, lá no verso 24, ele fala de brandura, não é isso? Sim. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, isso, apto para instruir e paciente. Isso. Então, a primeira coisa é brandura, não é? O serviço de brandura para Deus. Quando eu me dirijo à minha esposa com brandura, eu devo fazer isso não porque eu amo a minha esposa e eu quero ser brando com ela, mas antes de tudo, saber, eu estou fazendo isso como ao Senhor, para Deus em primeiro lugar. Mas eu estou fazendo para ela, não é? Por quê? Porque é ela que está aqui, é a ela que eu estou me dirigindo. Mas eu faço isso para a glória de Deus, como um serviço ao Senhor. Você percebe que a situação muda. Porque quando eu me dirijo para Deus, não dá para ficar discutindo com Deus, dá? Não dá para ficar agindo com Deus do modo que alguns maridos agem com as suas esposas, ou algumas esposas agem com os seus maridos. Não dá para ter esse tipo de discussão com o Senhor. Por isso, eu faço isso como um serviço prestado a Deus. Eu sou brando para com ela. Por quê? Porque eu quero prestar um serviço para Deus sendo brando com ela. Isso nós estamos querendo mudar o seu foco, tá bom? Tirar o seu foco do seu marido ou da sua esposa e colocar Deus no centro. É a Deus é prioridade, deve ser prioridade dentro de qualquer casamento. Todas as vezes que a gente fala para os nossos filhos, olha, vocês devem obedecer a gente, né? O seu pai, a sua mãe, vocês devem nos obedecer, porque Deus pede isso na sua palavra. Quando vocês estão obedecendo a mamãe e o papai, vocês estão obedecendo a Deus. Da mesma forma, nós casais, quando nós falamos com brandura, nós estamos obedecendo a Deus. Ele nos pede a falar com brandura. Ok. Segunda coisa a instrução, não é isso? Sim, deve ser brando, o servo deve ser brando para com todos, o servo do Senhor não deve viver em contendas, fazendo contendas, mas ele deve ser brando e apto para instruir. Instruir é ensinar. Ensinar. E ensinar aqui é mútuo, tá? A gente aprende um com o outro dentro do casamento. Mas eu não devo ensinar a minha esposa porque eu quero dar uma de professor para ela, né? Porque eu quero dizer para ela que ela está errada e eu estou certo. Às vezes a gente recebe algumas esposas assim, dizendo assim, o meu marido acha que ele sempre está certo.
Eu nunca estou certo com nada, ele sempre quer ter razão. A gente recebe maridos também assim, né? Mas mais as esposas dizendo isso. Instruir também como um serviço ao Senhor. Não para eu me sentir superior à minha esposa ou ao meu esposo. Não para eu dizer para o meu esposo que eu sei mais que ele, eu sou mais instruído que ele, por isso eu estou ensinando. Não, não é nada disso. É um serviço para Deus. Eu instruo a minha esposa para glorificar o nome de Deus. Sim. Não é? Novamente nós estamos tirando o foco da sua esposa ou do seu esposo para colocar em Deus. O alvo a ser atingido, em primeiro lugar, não deve ser a sua esposa, deve ser o Senhor. Aquilo que ele está orientando aqui na sua palavra, né? E o tom é muito diferente. Né? Quando eu me dirijo para Deus é outra coisa, né? Muda tudo. A gente se dirige para Deus em tom de pecador falando com aquele que é santo, todo poderoso, não é? Por que eu não falo isso com criatura falando com seu Criador, né? Por isso que a gente precisa mudar o foco. Porque quando eu me dirijo a Deus é diferente. Muito diferente. E aí eu preciso aplicar essa mesma diferença aqui, ó, com a minha esposa, Sim. com o meu marido. A terceira coisa, o terceiro serviço que o apóstolo Paulo diz aí, que você deve transformar o seu casamento, é um lugar de serviço de paciência. Então, o servo do Senhor, ele não vive a contender, ele deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. E o verso 25, o que diz? Disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então, paciência e mansidão, né? Sim, paciência para que e mansidão. Ele se arrependa. Tem algumas esposas e esposos que não se arrependem e não reconhecem o erro porque não foram instruídos com paciência e mansidão pelo seu cônjuge. Eles foram instruídos na base da superioridade, da arrogância, da prepotência do outro, que instruiu achando-se soberbo e achando-se superior. Aí o outro não reconhece. Ou até mesmo por um conceito distorcido, né? Um conceito bíblico distorcido de liderança do marido, ou até mesmo de submissão da esposa. A esposa se sente tão humilhada nessa posição de submissão, porque ela não entende o que é a submissão bíblica, que ela já vai para a conversa armada para se defender. Se defender de um marido que também está confundindo o conceito de liderança bíblico, né? E ele já se coloca todo numa posição nas conversas, nas discussões, né? De superioridade, de arrogância, de rispidez, de autoritarismo, né? Como é que você se dirige a Deus? Você, quando vai conversar com Deus, você se dirige a Ele com soberba? Você se dirige a Deus com arrogância? É assim que você fala com Deus? Não, ninguém fala assim com Deus. Ninguém fala assim com Deus. Em sã consciência, não. Em sã consciência, ninguém fala desse jeito com o Deus Todo-Poderoso. A gente fala com temor. A gente fala com humildade, né? Diante do Deus que é Todo-Poderoso. E quando você se dirige para o seu esposo ou para a sua esposa, como é que você se dirige? Você se dirige com arrogância? É assim? Então, você deveria fazer do seu casamento um lugar de serviço a Deus. Ou seja, do mesmo jeito que você se dirige a Deus, você deve se dirigir para o seu esposo. Você está prestando um serviço ao Senhor. Quando eu me dirijo à minha esposa com paciência, a trato com paciência e mansidão, eu estou prestando um serviço
a Deus, para a glória de Deus. Por isso, o meu casamento deve ser um lugar de serviço ao Senhor, onde a glória de Deus ela é buscada em tudo que a gente fala, em tudo que a gente pensa, em tudo que a gente dialoga. A glória de Deus é o centro. E é por isso que a gente precisa estar dizendo aqui, olha, você, ao invés de discutir, faça isso. Faça isso o quê? Mude o seu foco. Seu foco deve ser Deus em primeiro lugar. Não é? Mude o seu foco. Faça do seu casamento um lugar de serviço ao Senhor. Assim como você fala com Deus, fale com seu esposo. Fale com a sua esposa, com a mesma brandura, com a mesma paciência, com a mesma mansidão, não é? Instruindo com a mesma com paciência, com humildade, né? Humildade. E a última coisa, a penúltima, é o retorno à sensatez. É um lugar, fazer do casamento um lugar de serviço, retornando à sensatez. Verso 26 fala isso, né? Sim, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativo por ele para cumprirem a verdade. Interessante essa expressão do apóstolo Paulo, retorno à sensatez. Quem está retornando à sensatez é porque estava no lugar onde não era sensato, né? Da insensatez. Você sabe que no casamento, nós de vez em quando vamos para o lugar da insensatez. De vez em quando, todos nós, todo casamento é assim, tá? Não existe casamento que não vá para o lugar da insensatez, onde a gente fala o que não devia, onde a gente faz o que não deveria fazer, né? Onde a gente planeja aquilo que não deveria planejar. Existe esse lugar da insensatez e de vez em quando nós somos casais e pecadores, nós vamos para o lugar da insensatez. Aí o apóstolo Paulo vem e diz assim: você quer fazer do seu casamento um lugar de serviço ao Senhor, ou seja, um casamento que glorifique ao Senhor, retorne para a sensatez. Retorne para o lugar da sensatez. Todas as vezes que vocês perceberem que estão lá no lugar da estultícia, né? da insensatez, da loucura, saiam de lá. E quando o casal está discutindo, sabe aquelas discussões brabas mesmo, de discutir, de falar coisas que magoam e que machucam o outro, esse é um lugar de sensatez. É um lugar insensato. Por isso, você deve sair desse lugar todas as vezes, fazer esse retorno, tá? Fazer esse retorno. Mas existem casais que não retornam, não. Eles permanecem no lugar da insensatez o tempo todo. Todas as vezes que nós estamos discutindo por algum desejo egoísta, nós vamos estar sendo insensatos. Todas as vezes que nós estamos lutando ou buscando alguma coisa que não glorifique a Deus, planejando alguma coisa que não glorifique a Deus, discutindo por coisas que não glorifiquem a Deus, nós estamos sendo insensatos. A gente como pecador, né, com a natureza do pecado, ela nos chama o tempo todo para esse lugar da insensatez. E aí a gente precisa retornar. E retorna uma, e retorna duas, e retorna sempre. Todas as vezes que precisar, retorne para o lugar da sensatez. Talvez você precise pedir perdão para isso, não é? Talvez você magoou, machucou e precisa pedir perdão. Quando você pede perdão, é um retorno ao lugar da sensatez. E perdão a Deus também, né? Porque você não está praticando. Primeiro a Deus, né? Sim, sempre o perdão é primeiro a Deus. Quando a gente peca contra alguém, é sempre primeiro a Deus.
Davi diz lá no Salmo 51, Senhor, contra ti somente pequei. Não é? E olha que o que Davi tinha feito era cometer um adultério com Batseba. Mas ele fala, Senhor, eu pequei contra ti. Por quê? Porque ele sabia que o adultério feria a santidade de Deus. Em primeiro lugar, antes de ferir Urias, o marido de Batseba, antes de ferir a própria Batseba, Davi estava ferindo a Deus. E essas discussões que a gente tem no casamento, que nos tiram do lugar da sensatez, antes de ferir o seu cônjuge, você está ferindo a Deus. Por isso você deve fazer do seu casamento um lugar de serviço ao Senhor em primeiro lugar. Antes de ser um lugar de serviço à minha esposa, eu devo tratar o meu casamento como um lugar de serviço a Deus. Ela da mesma forma. E aí nós sempre estaremos retornando ao lugar da sensatez. Por quê? Porque Deus em primeiro lugar. E a última. Vigilância. É o verso 26, lá no final do verso 26, né? Fala sobre isso. Cativos por ele, né? Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos lados. Deixa eu voltar um pouquinho, porque quem chegou depois não vai entender, né? É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, brando, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa que Deus lhes conceda não só arrependimento para reconhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Aí a vigilância no verso 26 fala sobre o diabo aí, né? Sim. Fazendo armadilhas. Sim. Não é isso? Ele vai, quando nós nos retornamos à sensatez, a gente se livra dos laços do diabo que tem nos feito cativos para obedecer a verdade que ele está dizendo, então, né? Para cumprir a vontade, a verdade dele. Então, é preciso estar vigilante. Quando eu vigio, né, a mim mesmo, quando eu estou me vigiando, os meus próprios erros, os meus próprios pecados, os meus próprios pensamentos errados, as minhas palavras ásperas, duras, ríspidas com a minha esposa, quando eu vigio isso, eu estou em primeiro lugar prestando um serviço de adoração a Deus. Por isso que nós estamos falando, faça do seu casamento um lugar de serviço ao Senhor. Seja servo do Senhor no seu casamento. E o servo do Senhor, ele primeiro serve ao Senhor. Antes de servir a minha esposa, eu sirvo ao Senhor no meu casamento. E quando eu vigio as armadilhas que Satanás vai colocando para provocar as discussões dentro do nosso casamento, quando eu começo a vigiar essas armadilhas, eu estou prestando serviço a Deus e trazendo glória para Deus. Meu casamento se transforma num lugar de serviço ao Deus Todo-Poderoso. E aí eu vigio e passo a não cair nas armadilhas de Satanás para discutir com ela. E nem ela comigo. Por quê? Porque estamos vigiando. Vigiando não porque a gente quer viver bem, porque a gente quer viver feliz, não é por causa de nós, certo? Não é porque eu não quero discutir, não é porque eu estou cansado de discutir. Tem muita gente que fala assim, eu estou cansado de discutir, eu não quero discutir, mas isso sou eu. E eu não devo fazer isso para mim, né? Eu não devo fazer isso para mim, eu devo fazer isso para o Senhor em primeiro lugar. Primeiro, porque é tudo para Ele, por meio dEle. E segundo, porque vai ter um dia, porque eu sou pecador,
eu sou pecadora, vai ter um dia que eu não vou querer fazer. Vai ter um dia que eu não vou querer perdoar. Vai ter um dia que eu não vou querer por mim mesma, né? E aí eu faço por Deus. Todas as coisas que nós fazemos, a gente precisa fazer pensando que é para Deus. Porque nem sempre a gente vai fazer pensando, nem sempre, lembra do coração enganoso? Jeremias 17:9, nem sempre a gente está disposto a tomar aquela atitude mansa para manter a paz, para manter a harmonia do casamento e do lar. Nem sempre. Nós somos pecadores. Nós temos a tendência de pecar. A gente vai escolher o pecado. Sim. Algumas pessoas dizem assim, né? Você já deve ter ouvido a frase: ah, você não casou para ser feliz, você casou para fazer o outro feliz. Ora, e quando o outro te magoa e você está com raiva dele, você está com vontade de fazer ele feliz? Não está, não é? A verdade é essa, a sinceridade é essa. Quando a minha esposa me magoa, me chateia, me deixa bravo, me deixa irritado, eu não estou com vontade de fazer ela feliz. Isso é, mas aí eu faço ela feliz não por causa dela, mas por causa do único que nunca me chateou, que nunca me deixou bravo, que nunca me decepcionou, que é Jesus Cristo. Eu faço para Ele. Por isso, nosso casamento deve ser um local de serviço ao Senhor Jesus. Tudo nós fazemos para Ele, para a glória dEle. Quando eu faço alguma coisa para ela, eu não estou fazendo para ela em primeiro lugar, exclusivamente para ela. Eu estou fazendo para Ele, para o Senhor, que morreu na cruz, se sacrificou, pagou o preço do pecado em meu lugar. Nunca me decepcionou. Eu faço para Ele. E quando eu estou fazendo para Ele, eu faço para ela. Agora, isso tudo é para quem crê, né? Isso tudo é para quem crê, para quem tem a Bíblia como a única regra de fé e prática. Porque, do contrário, tem aí, ó, é uma praça de alimentação cheia de opções para você trazer para a resolução dos seus problemas, para a resolução dos problemas conjugais. Sim. Muitas vezes os problemas conjugais, eles vêm de algum problema de um e de outro, problemas diferentes que nós pessoais que nós trazemos para o casamento, e você pode escolher, né? Ter a Bíblia como única regra de fé e prática e não desviar para nenhum outro lado, para nada que possa te atrair, porque tem o canto da sereia, né? Canto da sereia, isso tem muito aí. O canto da sereia, como diz o Érico. O canto da sereia são as atrações ilusórias. Ilusórias. Os conselhos antibíblicos, tá? A gente recebe muitos casais. Pastor, nós somos no fulano de tal, e o fulano de tal falou isso e falou aquilo, mas não está adiantando, os conflitos continuam. Sabe por quê? Porque o fulano de tal está te aconselhando sem a palavra. Ah, mas ele usa os textos, eu vejo ele usando. E ele está usando da forma correta. Da forma... Não, porque a palavra, ela aponta para Deus, para Jesus Cristo. Ela não aponta para mim, nem para você. Ela não aponta para o seu marido, nem para sua esposa. A palavra, em primeiro lugar, agrada a Deus, a Jesus, o Salvador. Então, tudo que eu faço dentro do meu casamento tem que agradar primeiro ao Senhor. Tudo que eu faço dentro do meu casamento, qualquer palavra, qualquer gesto, eu penso em Deus em primeiro lugar, na glória dEle, na felicidade, vamos dizer assim, né? Felicidade, se é que a gente pode dizer, felicidade de Deus, na alegria de Deus. A Bíblia não lida com comportamento. A Bíblia lida com a raiz do mal. Olha aqui, o texto está falando que o servo não deve contender, isso é comportamento.
Ele não deve contender, ele deve ser brando, instruir, paciente, manso. Tudo isso é comportamento. Mas continua. Porque eu posso usar só esse texto aqui, eu estou usando a Bíblia, mas eu não estou indo no cerne da questão. Se eu parar por aqui, até onde eu acabei de ler, com mansidão, eu não estou indo no cerne da questão. Agora presta atenção. Na expectativa, ele deve se comportar assim, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento. Arrependimento o quê? Eu preciso me arrepender do quê? Da mansidão? Da falta de mansidão? A gente se arrepende de pecado. Então, ele está dizendo que a falta de mansidão, a falta de instrução, a falta de paciência, a falta de brandura, tudo isso é pecado. Então, eu não lido com comportamento. Eu lido com o pecado. E quando falo em pecado, só existe um Jesus. Quando fala de pecado, só existe o mover do Espírito Santo no seu coração para mover o arrependimento. E aí nós estamos falando de um problema entre nós e Deus, antes de ser aqui. E muitos cristãos, muitos líderes estão aconselhando só aqui, no comportamento. Sim. E nós não estamos falando de pessoas, quando nós falamos que muitos estão aconselhando de forma superficial ou comportamental, nós nem estamos considerando aqui nesse momento fora do meio cristão. Não, dentro do meio cristão isso acontece. Isso acontece, nós não estamos falando de ouvir falar. Nós ouvimos, a internet está cheia disso. E as pessoas também nos contam. Elas nos contam porque geralmente uma pessoa que quer muito resolver os seus conflitos, seja conjugais ou qualquer outro, ela sempre está ansiosa por aquilo. E ela começa a buscar, ela não está colocando diante de Deus, ou coloca diante de Deus, mas continua ansiosa. Ela não pede a Deus orientação, ou se pede a ansiedade disso ser rápido. Senhor, mostra a pessoa certa, me dirija a pessoa certa. E ela não tem essa paciência. E ela está tão cheia daquilo, cheia no sentido de cheia mesmo, transbordando daquela situação, que para quem ela encontra, ela fala. E se não for para quem ela encontra, ela pega gurus espirituais que vão lidar com o comportamento, que não vão na raiz. E nós estamos falando isso por experiência própria, de pessoas que chegam até nós. Muitas. Com várias falas já de outros líderes. E é até constrangedor, porque são falas que não são profundas na palavra de Deus, são superficiais, são textos usados pela metade, porções de textos ou textos fora de contexto, e não vai no cerne da questão. Então ela chega aqui e ela já foi em várias outras, e não é que ela parou aqui não, porque se ela não se satisfizer com isso, se a palavra não for a sua única regra de fé e prática, e não for conveniente, e não agir, na coisa não acontecer rápido, pode saber que ela vai para outra pessoa. Pode ser que esta tenha sido a sua situação, ou de alguém que você esteja acompanhando, aconselhando. Fique firme na palavra. Não tente fazer a política da boa vizinhança, não se sinta humilhado e rejeitado se alguém deixar de te ouvir para ir ouvir outro que for mais conveniente. Permaneça na palavra. Quantos e quantos já desistiram de nos ouvir? Porque daqui nós não vamos sair, da palavra nós não vamos sair. Infelizmente, alguns casais desistiram de nos ouvir e continuam nos mesmos conflitos, e alguns deles até se separaram, mas por sentimentos egoístas.
preferiram ouvir outros que ficaram massageando o ego deles, não é? Uma vez uma foi instruída por um pastor, né? Muito famoso, não vale a pena falar o nome. Ele disse para ela, falou: minha filha, você precisa perdoar. Se você quer ser feliz no seu casamento, você precisa liberar o perdão para o seu esposo. O esposo tinha cometido um adultério, né? Tinha traído ela. E ele falou isso, se você quer ser feliz no casamento, você precisa perdoar. Ora, ela perdoou o esposo e continuou infeliz no casamento. Aí sabe o que ela fez? Ela se separou do esposo, porque o outro, o conselheiro, né, o pastor conselheiro, disse para ela que ela ia ser feliz ao perdoar. Como ela estava sendo infeliz, não deu certo, vou me separar. Por quê? O conselho está errado. Você não deve perdoar para ser feliz. Você não está casamento para ser feliz. Seu casamento é para a glória de Deus. Você deve perdoar porque quem não perdoa o outro comete pecado. Você deve perdoar porque perdão é uma ordem de Deus. Você deve perdoar porque quando você perdoa, você traz glória para o Senhor, né? Quem fica feliz é Deus. Quem fica alegre é o Senhor quando você faz a vontade dele. E aí sim, Deus vai agir no coração do seu esposo. Deus vai agir no coração da sua esposa. Mas você faz isso não por causa do seu esposo ou de você. Você faz isso por causa de Deus. Ele é o centro. Certo? É uma falta de conhecimento muito grande, né? Essa questão da conhecimento bíblico. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Quando nós fazemos a vontade de Deus, se nós realmente somos crentes em Cristo Jesus, se o Espírito Santo habita em você, não tem como a gente obedecer à vontade de Deus e não ficar feliz. Infelizmente, nós somos pecadores, certo? Nós somos egoístas. Pensamos em nós, sempre. Nós somos egoístas, somos pecadores. E quando existem conselhos que o camarada dá, que a pessoa dá, o conselheiro dá, o líder dá, que alimenta esse egoísmo, quando ele dá um conselho que é centrado em você e não em Deus, né? Que vê a sua felicidade, isso alimenta o seu egoísmo. E quando alimenta o seu egoísmo, você vai querer cada vez mais se agradar. Você se empodera, né? Se empodera. É o termo o termo empoderar, muito usado. Você vai se empoderando, achando que o seu esposo, a sua esposa tem que fazer você feliz. Vai se tornando cada vez mais egoísta, por causa de um conselho que alimentou o seu egoísmo. Não se empodera, não. A Bíblia diz que convém que eu diminua e que ele cresça. Não se empodera, não. Todo o poder me foi dado, né? O poder está com Cristo, não tá conosco. Então, por isso nós estamos dizendo hoje aqui para você, você quer se ver livre das discussões? Você quer se ver livre dos conflitos? Faça do seu casamento um lugar de serviço ao Senhor. Tá bom? Vamos encerrar? Vamos, que Deus te abençoe. Deus te abençoe, viu? Até amanhã, às 7h07 da manhã.